Isabela, Flávia, Cibele, Janderson, boa noite. Kira, Brunão. Ei, Brunão. Senhor Machado, Paulo Júnior, Rômulo, Maria, boa noite. Boa noite, Gustavo, Bruna, Tamires. Márcio Jimenez, Michele, oi, Lili, tudo bem? Boa noite. Não, Márcia quer que eu mostre todas as opções hoje, olha só. Tanta ferramenta, Marcião, que se eu for mostrar tudo num dia, eu vou ter que fazer uma madrugada disso aqui. Patrícia, Fran, boa noite. Olha o Rafa aí. Ô, Rafa. O time da DA tá em peso, hein? Olha o Janderson. Já ficou sabendo do mapa mental, né? Em breve, tá muito perto. Murilo, Fernando Muniz, Wellington, boa noite, boa noite. Bom, vamos lá, galerinha, vamos começar a falar um pouquinho aí sobre a inteligência artificial. Eu tenho visto alguns movimentos bem diferentes, assim. Você vê algumas pessoas entendendo o quanto isso impacta no dia a dia, quanto isso pode impactar na sua vida, e tem pessoas que não querem se meter com isso, tem medo, acha que pode ser algo que vai prejudicar, pode ser algo que veio para roubar o emprego de todo mundo. E na prática, nós temos aí realmente alguns pontos que acredito que, se bem esclarecidos, eles vão dar uma visão diferente, né? A gente percebe que a inteligência artificial ela veio e o principal objetivo, no meu ponto de vista, não é tomar o lugar das pessoas, mas otimizar o tempo que as pessoas gastam. Então, gasta-se muito tempo com tarefas que a ferramenta poderia dar. Um exemplo que eu gosto de dar é para você que está aí e gosta, por exemplo, de usar o Excel. Eu sou um fã do Excel e o Excel faz coisas absurdas, assim, que otimiza o dia a dia, que otimiza a tua vida. E como fã de uma ferramenta dessa, é inimaginável você fazer uma conta na calculadora, ter no Excel. E o mesmo se dá para quem começa a conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial. Não é uma coisa fora, é o contrário. Eu realizar uma apresentação numa ferramenta que o meu tempo tem que ser pensar no conteúdo e não no design, e não na quantidade de slide, no como eu vou fazer. A inteligência artificial ela veio para otimizar e a gente poder usar um pouco mais a nossa criatividade, usar um pouco mais aquilo que a gente conhece, até debatendo com as ferramentas. Então, só para conceituar vocês, a IA ela foi começou a ser trabalhada junto com a era da computação. É um negócio tão antigo quanto um computador.
E o que tem por trás disso? Eu vou usar uma linguagem muito simples. Podem ter pessoas aqui de tecnologia que têm um conhecimento mais profundo, mas eu não vou usar um termo tão técnico para não deixá-los perdidos, mas é como se você tivesse por trás o que a gente chama de rede neural, é como se você tivesse conexões, como se fosse um cérebro por trás, e todas as ideias se conectando conforme os prompts. Prompts que a gente fala são as perguntas que você faz. E a inteligência artificial, ela é como se fosse mais do que uma mudança da época que você ia na biblioteca, para quem aqui é da época da biblioteca, eu sou da época da biblioteca, para você ter o Google, para você poder fazer uma pesquisa. A mudança é tão brusca quanto isso. É mais do que eu sair de um livro e ter onde pesquisar. Eu não me preocupar com o tipo de pesquisa que a informação ela vem muito consolidada e ela vem de forma muito construtiva. Então, se você souber dialogar, e eu vou mostrar um pouquinho desse diálogo, eu vou mostrar um pouquinho do uso dessas ferramentas, são inúmeras ferramentas, então eu vou começar bem do básico, mas que com esse básico a gente já começa, eu já vejo muitas pessoas me dando feedback, depois de alguns papos que a gente tem, até gente de TI mesmo, que fala, nossa, eu olhando assim, realmente eu sou analfabeto no tema. O mundo está passando, está mudando, tem tudo isso à minha disposição e eu não uso nada disso. Nada disso. E aí eu queria trazer um pouco para vocês uma percepção diferente. Vou compartilhar aqui alguns prompts, algumas perguntas, algumas formas que vocês têm de utilizar dessa tecnologia para ajudar no dia a dia. Inclusive, vou dar alguns exemplos para vocês de coisas da sua casa, de coisas da sua família, de pequenos exemplos que com certeza vai abrir a mente de vocês e falar, puxa, se eu posso usar para isso, imagino quanto de coisa que eu não posso fazer. Basicamente, a gente tem por trás do GPT, a gente chama de chat GPT, aquela conversa com a rede neural. Mas o GPT é uma plataforma que tem várias conexões, várias extensões, vários plugins, várias APIs. Então, você tem o ChatGPT como uma ferramenta a mais difundida, foi comprada pela Microsoft. Então, o Copilot da Microsoft, que é o copiloto da Microsoft, usa por trás a mesma plataforma do ChatGPT. E tem o Gemini, que é a ferramenta do Google. Muitos chamam de Bard, né? A gente consulta como Bard, é a ferramenta do Google também, que já é uma outra rede. Mas a gente já percebe o movimento, como a Apple agora lança IA em cima da plataforma GPT, da OpenAI. Então, há um movimento muito grande das empresas compartilharem as redes, porque quanto melhor essa rede neural e as pesquisas que vão acontecendo, é o aprendizado da máquina. Uma vez eu pesquisei um negócio e aí o ChatGPT me deu uma resposta errada. Era uma pergunta sobre uma linguagem de programação e ele respondeu como se fosse uma linguagem SQL. Eu coloquei, não é essa linguagem, você me deu a resposta errada. E aí a primeira resposta foi, me desculpe, vou corrigir. E pode ter certeza, não vai errar novamente naquilo ali. Então ela vai aprendendo e vai juntando conhecimento, e quando você pesquisa ou pergunta, as informações começam a vir de uma maneira muito bacana. A diferença de quem sabe usar uma ferramenta dessa está no prompt, está no como você pergunta e o que você pergunta e de que forma você pergunta, tá? Então, como a gente tem muitas ferramentas, muitos plugins, a gente deve fazer uma série. No final, a gente deve fazer em 4 semanas. No final dessa série, a gente vai disponibilizar um certificado de participação, que é muito bacana. Então, você pode, a gente vai deixar no chat, depois no final a gente vai reforçar um link, você vai fazer um preenchimento, é só nome, CPF e de que empresa você é, se você foi convidado de outras pessoas, e a gente vai acompanhar ao longo dessas semanas, e a gente, ao final, vai emitir um certificado de participação no tema, que eu acho que isso é muito importante, é mais que certificado, o aprendizado. Então, eu vou começar a dar alguns exemplos do dia a dia, em operações que vocês podem, que nós podemos, algumas eu já uso no dia a dia, mas são exemplos simples que vocês podem utilizar
e que podem ajudá-los no dia a dia. Eu vou começar com algumas operações bem simples, mas vocês vão começar a entender aonde você pode chegar com isso, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Nesse momento, eu estou na versão do ChatGPT 0, porém, as operações iniciais que eu estou fazendo aqui são as mesmas da versão 3.5, que é a versão gratuita. A versão 3.5 e 4 são diferentes. A versão paga, você tem um valor de R$ 99. Porém, toda operação que eu estou fazendo nesse momento, tudo que eu estou fazendo, a versão gratuita, ela também proporciona normalmente. A maior diferença das versões pagas, da versão paga, são os plugins, são os complementos que você pode ter. E aí eu vou mostrar alguns exemplos, tanto da versão free, como depois de outras coisas que você pode fazer numa versão paga. Então imagina você, uma pessoa super atarefada, corrida, e você pensa na sua família, e foi assim que a gente fez na nossa casa, e eu peço para ele simplesmente algumas ajudas para me organizar na minha casa. Então, eu vivo com minha esposa, meu filho, ou meus filhos, posso colocar aqui 13 e 10 anos. Opa, 10 anos. Eu gostaria de uma sugestão de cardápio saudável de segunda a sábado, considerando café da manhã, almoço e jantar. Bom, uma pergunta super simples que você pode começar a conversar. E aí ele vai começar a te sugerir um cardápio. Então, na nossa casa, a gente monta o cardápio da semana. Às vezes a gente analisa o cardápio, fala, não gostei, corrige esse dia, não gostei do sábado, não gostei da sexta-feira, troca, não gosto disso. Tudo que você vai alimentando na ferramenta, principalmente quando você tem o 4.0, que é a sua rede neural, ele fica na memória, tanto que apareceu ali, memória atualizada. Nas próximas, eu não preciso mais dizer que eu tenho 2 filhos, eu não preciso mais dizer que eu não gosto de determinado item. Aquele item já não vai aparecer, porque a máquina já vai aprendendo conforme a minha demanda, a minha solicitação. Então, por exemplo, eu fui colocar alguma questão que eu ia comprar um cachorro para os meus filhos, e ele falou, para os seus filhos de 13, 10 anos, é legal essa raça, essa raça, essa raça, essa raça. Porque ele vai entendendo com quem ele está falando. Então, é uma comunicação, por isso que é um chat, certo? Bom, legal, né? Ele me deu uma boa sugestão de cardápio. Agora, faça uma lista de compras com os itens e as quantidades. Beleza. E aí, em cima do cardápio, eu já tenho a minha lista de compras. Então, isso aí leva a otimização de custo. Ou seja, você não vai no mercado comprar algo que vai estragar. Você não vai comprar mais do que você precisa. Você vai comprar exatamente o que você precisa para realizar as receitas que você pediu para o teu cardápio. Ou seja, não tem a chance de você montar um cardápio e chegar no dia. Já aconteceu com você? Chegar na hora de fazer uma receita, tá quase tudo pronto, esqueci a cobertura. Esqueci aquele item, esqueci aquela outra coisa. Então, olha que interessante. Ele já trouxe o cardápio da semana, ele já trouxe uma lista de compras e eu posso começar a questionar alternativas. Por exemplo, imagina que eu vou no mercado e não tem um determinado item e eu posso ir realimentando essa informação. Olha, fui no mercado, não tem isso, não tem aquilo, não tá bom e precisa substituir. Ele vai substituir tanto o cardápio quanto ele vai substituir os itens da lista. Perceba que aqui do lado esquerdo ficou salvo a minha conversa. Então, eu abro uma nova conversa aqui em cima e começo um novo assunto. E se eu quiser daqui a pouco, eu volto aqui
Então, se eu arrastar, eu tenho desde 2023, quando o ChatGPT entrou. Aí a Tainara colocou, facilita para quem está sem a criatividade de cozinhar. Excelente, vou fazer uma nova pergunta. Então, olha que interessante essa pergunta aqui. Na minha geladeira, só tenho 1 quilo de filé de frango, 3 batatas, cebola, também tenho arroz e farofa. Sugira 5 receitas. E aí, beleza, ele vai trazer frango com batata e já está dizendo como fazer. Simplesmente trazendo a receita já com aquilo que eu tenho na geladeira. Frango com farofa, arroz com frango, frango com batata. Beleza, ele me deu já as receitas e como fazer as receitas. Eu posso até colocar assim, qual é a mais rápida. Eu estou sem tempo, quero um negócio mais rápido. Ele vai falar, a mais rápida é o frango grelhado com arroz. Pronto, já me deu a receita, tempo estimado de 20 a 25 minutos. Entenda que esses exemplos que eu estou dando para vocês, eles vão abrir a mente de vocês de um jeito que vocês vão começar a entender o quanto de coisa no dia a dia é capaz de te ajudar. O quanto que tem coisas que a gente perde tempo fazendo. Eu dei um exemplo para uma pessoa, eu vou ver se eu acho um cálculo. Eu uso o sem parar do meu carro e quando eu viajo pela empresa tem um reembolso para isso. Só que aquele relatório de sem parar é uma bagunça. Eu pego o relatório de sem parar todo bagunçado, jogo aqui e falo, soma para mim quanto deu. E ele traz o valor e você pode somar na mão, já fiz várias vezes, né, para não mandar errado, conferir na mão, mesmo aquele número todo bagunçado, e ele faz a soma corretamente. Eu coloco, some todo o número que tiver um cifrão na frente, porque ele vai entender que aquilo é dinheiro. E ele monta o cálculo, monta uma tabela e já me traz o valor. Daqui a pouco, se eu tiver aqui a telinha, eu já até mostro o exemplo para vocês. Mas olha, exemplo simples. Falando de comida, já que a gente está nesse assunto, digamos que amanhã ou essa semana tem um aniversário aí de alguém. Imagina assim, final de mês. Carlão aí, ó, Carlão assistindo aí, final de mês, aniversário da dona Rafaela, e ele fala, só tenho R$100 e preciso fazer alguma coisa para o aniversário da minha esposa. Preciso de 5 sugestões de aniversário, ou de presente, de aniversário. O Janderson, da minha esposa é esse mês. Fala o nome da tua esposa aí, Janderson, por favor, que eu vou te dar uma ideia. Preciso de 5 sugestões de presente de aniversário e só tenho R$100. Vamos lá. Fez aqui, ó. 5 sugestões. Um kit de beleza, conjunto de esmalte, creme e outros produtos de beleza. Você monta um kitzinho de beleza. Uma cesta de café da manhã com pão e geleia. Você monta uma cesta de café, uma caneca personalizada. São itens simples, mas que você pode ajudar na tua criatividade. Livro, escolha um livro de autor que ela goste. Uma vela aromática e sabonete artesanal, itens relaxantes. Uma planta com vaso, que é fácil de cuidar, como suculentas, é ótima opção decorativa. Quantos anos você está junto com a Michelle, Janderson? Fala aí. Aqui, ó, legal. Gostei da ideia. Queria adicionar uma carta. Estamos juntos há 10 anos. Como o ChatGPT está ligado a mim, para não ter risco dele confundir o meu tempo de casado e não bagunçar a minha conta, eu vou mudar. Eu vou colocar. Vou criar um outro chat aqui, tá? Vou
criar um novo aqui. E aí eu vou personificar o chat. Vou falar assim, ó. Você é um amigo casado há 10 anos. O nome dela é Michele. Preciso que ajude-o a escrever uma carta agradecendo pelo tempo juntos. Olha que legal. Querida Michele, hoje eu refleti sobre os 10 últimos anos que passamos juntos, sinto-me tomado por um profundo sentimento. Fez uma carta de gratidão. Porém, eu achei muito formal, ficou muito formal. Aí eu posso colocar, não, gostei. Ficou muito formal. Seja mais objetivo, reduza o texto em 2 parágrafos, e mencione o tempo que tivemos de muitas lutas. Olha aí, já mudou, fez uma coisa mais simples, mais objetiva. Hoje eu refleti sobre os 10 anos, sinto gratidão, passamos muitas lutas, paciência, apoio, tornaram tudo mais fácil. Ele montou uma carta de agradecimento, que pode ser um convite de festa. Vou dar um exemplo que aconteceu recente na minha casa. A gente estava com meu filho mais velho, ele passando um momento difícil de saúde, a gente estava no hospital, e o mais novo pediu para o ChatGPT para fazer uma música em homenagem ao irmão. E a gente sabia que foi o ChatGPT, porque na hora de copiar, você vai copiar só a resposta, né? Só isso aqui, né? Aí ele acabou copiando isso aqui também, ó. Claro, aqui está uma versão. Aí a gente ficou sabendo que a música, ele ajudou. Então, aproveita aí, Jantes, copia a carta. Mas assim, o que a gente está querendo dizer com isso? Quer dizer que as pessoas agora vão escrever carta usando o ChatGPT? Não, mas ajuda a clarear a ideia. Ajuda o como que boas ideias, que às vezes você já tem a ideia, mas você não está conseguindo colocá-la no papel. Sabe quando você tem uma ideia boa, você fala, puxa, eu tive uma boa ideia, mas não encaixou o meu texto? Eu não estou conseguindo expressar aquilo que de fato eu quero. Você coloca numa ferramenta que ajuda dar uma boa, de uma clareada na ideia. Vou dar outros exemplos simples, né? Deixa eu voltar aqui para a gente usar um pouquinho mais desse material aqui. Então, fez aqui uma carta, fez aqui um material, e aí, digamos que ele achou interessante, né? A carta. Deixa eu jogar aqui. Só que aí você tá sem criatividade, né? Você tá lá, pô, beleza, fiz a carta. Me dê uma sugestão de como posso entregar a carta. Seja o momento do dia, o horário, o como escrever. Estou inseguro. Afinal, né, 10 anos, né, de casado, você está ali inseguro. Ele vai dar algumas sugestões, momento certo, ó, pela manhã, coloque na mesa do café da manhã o local onde ela costuma preparar o dia, use um papel bonito, talvez um envelope elegante, se possível adicione uma flor, um pequeno presente. Olha, coisas simples, que você não vai ter um gasto absurdo, mas que você pode gerar momentos com a pessoa, uma memória legal, com uma coisa simples. Seja sincero, escreva as suas próprias palavras, não se preocupe com a perfeição, o importante é a sinceridade. Aí você fala, pô, eu sou um cara sincero, mas o meu português não é muito bom. Então você pode fazer o texto e pedir para ele revisar. Às vezes você fala, revisa esse texto para mim. Veja como é que está esse texto e se tem algum erro. E ele vai e corrige a carta para você. Beleza. Esses dias, por exemplo, um exemplo que eu falei, né? Vou até colocar dessa forma, né? Você sabe que tenho os 2 filhos.
e eles amam cachorro. Temos um filhote. O nome dele é Luke. Primeiro que para achar o nome me dá 50 opções de nome de cachorro. Ele vai te dar, não, mas eu quero o nome para filhote, não nome de cachorro grandão. Ele vai dar um monte de opção. Aí eu achei o nome. Lógico que esse caso foi minha esposa que deu, não foi a IA. Mas imagina que se eu quisesse, seria por aqui. Esse filhote é um Spitz alemão anão. É bem pequenininho, cabe dentro da mão assim. Quais cuidados preciso ter com ele? Olha que legal. Ele já me deu 2 tipos de resposta. Alimentação de qualidade, vida refeição tantas vezes por dia, higienização, escovar o dente, a saúde, fazer visitas regulares ao veterinário, exercício, apesar de pequeno, são enérgico, brinco, leve, passeio, treinamento, socialização. Então, ele vai me dar ideias que às vezes eu não tenho esse hábito. E eu posso fazer perguntas um pouco mais diretas. Tem algo a me preocupar com essa raça? Algum tipo de reação, doença, alergia, etc. Certo? Aí ele falou que existe algumas condições de saúde que eu preciso estar atento. Problemas dentários, devido ao tamanho pequeno da boca, pode ter algum tipo de questão, então tem que ter alguma coisinha para mastigar. Luxação patelar, porque ele pode ter problema no joelho, escorregar, colapso. Então, olha só quanta informação legal eu consigo. E assim, eu consigo achar tudo isso no Google? Consegue, tudo picado. Pesquisa daqui, pesquisa daqui, pesquisa aqui. Esse aqui ele traz de uma forma consolidada. Na hora que eu pesquisar algo sobre o animal, eu não vou precisar mais dizer a raça. Quando eu começar a falar sobre alguns temas, ele já vai entender de que raça eu estou falando. Se, por exemplo, eu às vezes coloco exames que eu faço, exame de uma coisa, exame de outra, uma informação e outra, ele vai juntando aquelas informações, vai compilando todas aquelas informações e vai trazendo de uma maneira muito, 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 muito mais fácil para entendimento. Inclusive, se você tiver algum tema assim, ou queria saber, pode escrever aqui no chat e a gente faz essa brincadeira aí de colocar algum tema, alguma coisa que você entenda ser legal e dê um estalo. Puxa, eu podia ter perguntado sobre isso. Isso serve para roupa. Vou estar num evento desse jeito. Que estilo de roupa é o mais adequado? Eu faço pergunta de tudo que é tipo, de tudo que é coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque é sempre legal você corresponder às ideias, você trazer outras questões e sempre aprender. O passo a passo é muito, muito, muito simples. Então, assim, teve uma pergunta que mostra o passo a passo. Quando você loga no ChatGPT, você já cai nessa tela. Ela já é a tela inicial. E você clica aqui nesse lápis para já criar um novo assunto. Então, ele não tem um segredo. O site, eu vou colocar aqui no final, que é da OpenAI. Você cria uma conta no ChatGPT gratuita. Você vai entrar aqui, onde está Chat 4.0 aqui. Ele é o 3.5, que é a versão gratuita. E tem gente que brinca até comigo e fala assim, eu tenho que falar com a minha secretária, é o ChatGPT. Eu preciso, porque ela que me ajuda, ela que revisa meus textos. Eu falei isso com um diretor nosso esses dias, teve uma época que eu estava com a agenda super apertada, não que hoje não esteja, e eu estava precisando reorganizar a minha agenda. O que eu fiz? Eu coloquei, eu preciso me dedicar tantas horas a essa operação, tantas horas a essa operação, tantas horas para essa empresa, e preciso que você me organize minha agenda, sendo que segunda é para isso, terça é mais para isso e sexta é para aquilo. Reorganize o tema. E ele montou minha agenda segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí
eu consegui montar um calendário, usei até alguns meses esse calendário nesse formato e foi muito bacana. Então, de uma maneira bem simplória, eu chamo uma nova conversa e simplesmente eu posso deixar a minha imaginação funcionar. Inclusive, ele dá aqui algumas sugestões de criar site, perguntar sobre capitais do mundo. Então, ele vai ter um monte de outras questões. Se alguém quiser colocar algum tema aí também, e já já eu vou falar um pouquinho dos plugins, e aí a gente entra também em outros assuntos legais. Temas de mercado, por exemplo, tem um pessoal aqui que esses dias eu estava mostrando alguns números de mercado, eu também faço pesquisa por aqui. Então, exatamente, Janderson, coisas que você tem que ficar fazendo um monte de pesquisa, você pode pesquisar de uma vez só. Vou dar um exemplo. Estávamos discutindo mercado de vendas de determinados produtos, mercado imobiliário. Você pode fazer perguntas. Por exemplo, eu sou um corretor de imóveis que atua numa determinada cidade. Eu posso simplesmente perguntar. Preciso saber os números, os dados de vendas de imóveis na cidade de Campinas em 2023. Bom, ele vai buscar informações, compilar essas informações. Ele buscou em 4 sites e já trouxe uma visão próxima. Eu tenho um total de imóveis vendidos, aumentou tantos por cento, totalizou tantas mil unidades, e ele já traz aí um compilado dessa versão. Como o Rodrigo colocou, muito bem lembrado, o ChatGPT tem um app. Então você instala o app, você sobe a tua conta lá, e você fica bem tranquilo. Outro assunto legal, aconteceu, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que teve um bebezinho, e aí, olha que interessante. E olha uma coisa bem legal, um conselho, uma dica que eu vou dar muito bacana. Toda vez que você perguntar algo, ou que você quiser comentar algo com o ChatGPT ou com qualquer ferramenta, você pode personificar ele. Então, por exemplo, digamos que eu quero montar um projeto numa empresa. Então, eu posso falar assim, olha, você, então estou dizendo, você, o ChatGPT, é um gerente de projeto. Ponto. Estou dizendo que ele é um gerente de projeto. Por quê? Porque as respostas que ele vai me dar, a linguagem que ele vai usar, o jeito que ele vai responder, vai ser de um gerente de projeto a partir de agora. Então, ele vai usar termos que o gerente de projeto usa. Ele vai usar informações que o gerente de projeto usa. Você é um gerente de projeto. Bom, beleza. Preciso que desenhe um projeto de desenvolvimento de uma equipe comercial e técnica para venda de software. Essa equipe contará com um gestor compartilhado e 3 pessoas em cada equipe. O que não pode faltar? Vamos lá. Vai lá. Bom, objetivo do projeto, definir metas específicas, gestor compartilhado, a estrutura da equipe, treinamento, ferramenta, processo, comunicação, colaboração, métricas e KPIs, orçamento, plano de implementação, feedback e melhoria contínua. Legal. Desenhou aqui um projeto. Bom, mas eu preciso também de um treinamento sobre atendimento ao cliente. Escreva um que tenha 6 horas de aulas, contendo os principais temas de atendimento ao cliente.
cliente. Bom, aqui está um plano de treinamento de 6 horas sobre o atendimento ao cliente dividido em módulos. Aqui ele deu uma paradinha aqui. Deixa eu ver se é minha rede. Deixa eu interromper e fazer novamente. Então, está criando aqui um treinamento. Módulo, introdução, boas-vindas, importância do atendimento. E ele vai criar. Só que assim, ó, esse módulo, ele pode fazer de uma maneira de títulos, que nem ele está fazendo. Módulo 1, introdução, atendimento, 1 hora, boas-vindas, apresentação e tudo mais. Ou eu posso, fez o módulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, material de apoio, apostila, exemplos e recursos. Ah, mas eu achei legal, mas ele falou o tópico, mas ele não falou o conteúdo. Aí, mas eu não preciso do conteúdo todo. Talvez algumas áreas eu já domine e eu consiga só com o tópico fazer. Show de bola. Só que eu não entendi comunicação verbal e não verbal. Eu não sei como explicar. Então, eu posso colocar módulo 2 no tema comunicação verbal e não verbal. Não quero somente o tópico. Quero que explique e me dê sugestão de uma dinâmica. Vamos lá. Olha que legal. Montou o treinamento, explicando o que é comunicação verbal em 15 minutos, o que é comunicação não verbal em mais 15 minutos, ou seja, ele obedeceu o tempo do módulo, e aqui ele dividiu e fez uma dinâmica. Que material eu preciso para essa dinâmica? Cartões com cenário de atendimento, uma sala com espaço para prática, dividir a turma em pares, forme pares entre participantes, e aqui ele já desenhou toda a dinâmica que você pode ter a distribuição de cenários para que isso funcione. Olha como que você pode usar as ferramentas a seu favor. E olha que interessante, ó, a Ju colocou, semana passada eu estava pesquisando receitas caseiras para tosse, já que o remédio não funcionou e deu super certo. Lembrando, gente, que essas ferramentas, elas não substituem ir ao médico, não substituem fazer exames, mas a gente também, eu também sou um que pesquiso tudo. Se eu vou tomar um remédio, eu pesquiso o que tem de legal nesse medicamento, quais são os riscos de eu tomar esse medicamento. É do jogo. A gente vai pesquisar, que nem você pesquisa no Google. Tá certo que o Google, toda doença que você pesquisa dá na mesma coisa, não é virose, não é... Mas assim, ele não substitui um atendimento médico, ele não substitui um diagnóstico, mas ajuda muito em pesquisas rápidas, coisas que você gostaria de fazer no dia a dia. Tá? Então, esse aqui é uma primeira etapa do que as ferramentas elas podem te ajudar. Muito simples, muito fácil. Me deu um treinamento, me deu um projeto que eu posso vir desmembrando ele. Não, eu quero que o módulo 1, que é o módulo de introdução ao atendimento, eu quero ele também bem definido. Ele vai abrir e vai virar uma apostila isso aqui, uma apostila de treinamento. Helder, mas eu não gostei de um determinado item. Eu achei que esse tema não ficou bom. Eu achei que esse tema ficou raso. Você pode simplesmente pedir para ele abrir um pouco mais o leque. Você pode falar, eu quero mais explicações. Tem vezes que a minha resposta ficou muito raso. Às vezes a minha resposta é só isso, ficou muito raso, faça de novo. Aí, refaz a ideia. Daqui a pouco eu falo assim, ficou muito avançado. A linguagem não ficou boa. Tem prompts que a gente faz como se fosse para explicar para uma criança. Então, imagina que eu fosse assim, ó.
pegar uma ideia aqui, vai. Imagine, existe o prompt certo, eu não vou usar aqui para não confundir, que você está explicando para uma criança de 10 anos qual a importância de atender bem um cliente. Ele vai falar a linguagem para eu falar para uma criança. Atender bem o cliente como ser um bom amigo. Quando você trata bem o cliente, ele fica feliz e quer voltar para comprar mais coisas ou pedir ajuda. Se você for gentil, rápido e resolver os problemas dele, ele vai confiar em você e pode até contar para outras pessoas sobre quão bom você é. Isso ajuda o seu negócio a crescer, porque mais pessoas vão querer comprar de você. Então, atender bem é importante para manter os clientes felizes e fazer o teu negócio ter sucesso. Veja que ele não usou nenhuma palavra que uma criança de 10 anos não saberia entender. Ele vai explicar de uma maneira que a criança entenda. Às vezes você tem temas caóticos, temas difíceis, e você não está achando palavra para poder explicar. E aí uma boa forma é você colocar desse jeito. Imagine que você está explicando para uma criança de 10 anos sobre isso. Aí ele monta de uma maneira muito simples o tema. Como eu poderia falar assim, explicando a importância do atendimento ao cliente. E aí eu posso levar para um outro nível a conversa. Ele vai colocar no âmbito jurídico, a importância do atendimento é primordial, o atendimento eficiente e diligente não só fortalece a relação de confiança entre advogado e cliente, mas também assegura a satisfação e fidelização desse. Olha como que mudou a mesma explicação para uma criança de 10 anos, para uma pessoa, para um advogado que usa uma linguagem muito formal. Então, por exemplo, tem pessoas que vão escrever um e-mail ou um pedido, e aí na hora de fazer, fala, puxa, mas eu estou falando com um advogado. Ele usa uma linguagem mais formal. Ele pega aquele e-mail, coloca, fala, dá uma melhorada nesse texto aí, porque esse texto é para um advogado. E não tem problema nenhum você aprender com isso, porque você vai começar a entender quais são as linguagens, quais são os termos que são mais comuns, e você aprende com a máquina. Então, a máquina aprende com você, com as suas respostas, e você aprende com a máquina também. A Mariane colocou aqui na loja, já usamos para montar textos para o CRM. Hoje, a maioria dos textos que você recebe no WhatsApp, os bons textos, né? Os textos que são organizados, os textos que são muito legais, eles vêm disso aí, tá? Às vezes tem questões, esses dias o meu filho perguntou, quais são as formas de governo que existe no mundo? Você vem, poxa, quais são as formas de governo? Não, já te dá tudo. Eu oriento eles a usar a ferramenta para consulta, para aprender, para se desenvolver. Não é para fazer o trabalho. Mas isso, a gente tem que tomar muito cuidado, não só para não deixar que as crianças não pensam, só que, ao mesmo tempo, você tem que pensar o seguinte, você faz uma conta sem usar calculadora hoje? Então, assim, você usa as ferramentas à tua disposição para fazer conta. Então, o errado não é usar a calculadora, o errado é não saber o conceito da conta. Então, cada vez mais a máquina vai fazer um trabalho que ela pode fazer, que é repetitivo, e o meu trabalho tem que ser mais o funcional, tá? Eu vou mostrar uma outra ferramenta, depois eu volto no ChatGPT, se der tempo, né? E que é uma ferramenta que pode ajudar também para você que quer montar uma apresentação. Queria que alguns de vocês aí colocasse algum tema que você queria fazer uma apresentação. Olha, eu queria fazer uma apresentação sobre determinado tema. Pode ser qualquer coisa. Coloca aí, eu vou pegar um exemplo e vou mostrar uma outra ferramenta para vocês que vocês vão gostar, tá bom? Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento e eu vou trazer uma outra ferramenta para vocês.
Planejamento de empresa de têxtil verde. Esse é um bem específico, né? Então, vamos fazer um desse, né? Eu vou criar uma apresentação, desenho, vou botar aqui, escreva uma apresentação sobre o planejamento de uma empresa de têxtil verde. Eu não sei nem do que se trata. Vou colocar mais específico. Você é um PMO. Escreva uma apresentação sobre planejamento de uma empresa de têxtil verde. As etapas até a operação. Então, vou botar uma pergunta bem genérica, assim, tá? E vou gerar. Já criou o treinamento. Está aí na tela para vocês não conseguindo acompanhar. E agora eu só vou gerar um layout mais bonitinho aqui. Vou botar um layout mais verde, né? Escolhi o layout. E pronto. Ele vai começar a fazer o material. Pronto. Em menos de 1 minuto, a sua apresentação está concluída. Coloco para apresentar. Olha o nível dessa apresentação. Olha a qualidade desse negócio. Sabe quanto tempo alguém demora para fazer uma apresentação dessa? Imagine quanto tempo. E eu fiz exemplos com as pessoas, assim, muito legal de... eu fiz esses dias uma só para dar um exemplo, para fazer um churrasco. Como fazer um churrasco? Um negócio, uau, top demais, top demais. Ó, a Aline pediu a importância da psicóloga nos dias atuais. Ó, vou fazer uma outra apresentação. Imagina que ela fosse fazer aqui uma tema, importância da psicóloga nos dias atuais. Traga números e informações relevantes. Esse tipo de complemento no material é sempre muito bom. Sempre coloque, eu quero números, eu quero informações relevantes. Já vou falar o nome da ferramenta. Calma, gente. Respira, que eu já vou contar. Então, sempre complementem com números, informações relevantes. Aqui vão ser 8 slides, tá? Mas eu posso ter mais. Essa ferramenta, já eu falo o nome, até 8 ela é gratuita. A minha versão, uma versão paga, que faz até 15, é R$40 a versão paga. E acima disso são outras versões. E eu vou falar, para quem usa muito, é de graça. Porque se você imaginar o tempo que você gasta, a sua hora, fazendo uma apresentação, já pagou um material desse. Olha o material. Já criou? Continuar. Vou escolher um tema mais leve, um tema mais escuro. Vou escolher um tema escuro, olha. Ou um tema mais clarinho. Vou botar um tema mais clarinho. Gerar. E
Tá aí. Olha só que material top. E aí ele traz imagens criadas por IA, então não são pessoas, você não vai ter problema de direito de imagem de ninguém. São imagens criadas pela ferramenta e que você pode editar também. Então, digamos que essa imagem eu não gostei, eu posso configurar mudança de layout, imagens, eu posso pesquisar imagens na web, imagens de IA. Então, eu posso fazer uma substituição de uma imagem que eu não gostar. Eu posso colocar vídeos, eu posso incorporar outras páginas, eu posso editar textos, eu posso adicionar informações, posso adicionar outro cartão. Quero um slide a mais falando de outro tema. Você consegue editar normalmente. Ele vem aqui, ó, pela minha conta, pelo meu nome, ele traz. Mas digamos que eu não quero que tenha meu nome aqui aparecendo. Eu posso vir aqui e pagar. Beleza. Eu posso editar normalmente. É outro nível. Para quem manja de apresentação, sabe que uma apresentação desse nível, sinceramente, você não faz no PowerPoint se você não for um cara avançado no negócio. E mesmo assim, é difícil ficar com esse toque, essas fontes. Olha só a graduação de cores da fonte. Olha a riqueza de detalhe. E aqui ele trouxe alguns números. Só que eu posso falar, eu não gostei do jeito que os números vieram. Eu gostaria de que o número fosse os números do Brasil. Então, eu posso, inclusive, voltar ao prompt, ao meu prompt principal, e pedir para ele o seguinte. Trazendo números do Brasil. Para ele refazer o material. Vamos ver se ele vai refazer aqui. Porque mudei de tela. Olha lá, ele começou a trazer dados da pandemia. 1 a cada 5 brasileiros sofre algum transtorno mental, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Aumento de 30% nos casos de depressão e ansiedade no Brasil durante a pandemia. Há apenas um psicólogo para cada 20 mil habitantes no país, abaixo da recomendação da OMS. Estou em dúvida se eu faço psicologia. Está abaixo da OMS, tem vaga para todo mundo. Então, olha como que isso aqui abre a mente e traz informações. Outra coisa interessante. Esse material aqui, essa ferramenta, que eu já vou falar o nome, eu posso importar um PowerPoint meu e melhorar. Eu posso exportar e abrir no PowerPoint, normalmente. Eu gosto de fazer a apresentação, mas alguns textos eu não quero que ele crie. Eu pego o meu conteúdo, por isso que eu falo que a IA ela veio para nos ajudar a ser mais produtivos. Eu gosto de pegar conteúdo que já está na minha cabeça, eu escrevo o tópico, coloco e peço para ele formatar. Então, antes eu gastava muito mais tempo fazendo uma apresentação no PowerPoint do que criando as ideias. E esse é a grande sacada. Se o que me diferencia como profissional de outras pessoas é o que eu penso, é o que eu crio, por que a maior parte do tempo eu faço desenhando a apresentação? Por que a maior parte do tempo eu faço pintando a fonte, pintando o layout? E aí, eu não sou uma pessoa focada em design. Eu tento focar no conteúdo, na ideia. E eu tô tão focado na ideia que às vezes a apresentação não fica boa. Então, eu pego a minha ideia, eu pego o texto e peço só para fazer o layout. Vai ficar funcional muito bem, vai rolar muito bem. O nome dessa ferramenta eu vou colocar aqui embaixo
para vocês no chat. Chama-se Gama. Gama.app. Então, coloquei aí o nome dessa ferramenta. Mas assim, gente, como essa, nós temos a curadoria de 40 ferramentas de IA funcionais que ajudam no dia a dia. 40. Já existem 2 milhões de pessoas no mundo desenvolvendo aplicações só para o GPT. Olha a quantidade de coisa que tem por vir. Isso aqui não é nada. Isso aqui é realmente o início de uma nova era, onde a gente consegue pegar aquilo que a gente tem na mente, colocar no material e a informação vir de maneira mais completa, com informações melhores, com um design mais atraente, porque essas informações elas vêm de maneira muito mais simples. Exemplos que eu gosto de dar bem legal, vou voltar aqui, posso voltar no chat GPT? Eu vou sair do Gama.app, essa ferramenta de apresentação, eu vou voltar lá no chat GPT para mostrar um exemplo de como vocês podem aprender e ganhar tempo em muita coisa, tá? Deixa eu voltar no chat GPT. E olha essa pergunta que eu vou fazer para o chat GPT. Isso aqui, depois que eu aprendi a fazer esse tipo de pergunta, bastante coisa melhorou na minha vida. Olha essa pergunta. Quero aprender sobre Python. Python, para quem não sabe, é uma linguagem de programação. Quero que liste um resumo de temas que, ao estudar, 20% do meu tempo eu aprenda 80% do conteúdo. Ou seja, ele vai listar para mim se eu tivesse num curso, o que eu conseguiria para aprender 80% do conteúdo sem gastar 100% do meu tempo, o mínimo de tempo possível. Olha que negócio legal. Focando nos 20% dos tópicos que trarão 80% do conteúdo, ele já começa a me trazer um resumo de informações, de tópicos que, sabendo disso, eu já consigo andar com as próprias pernas. E digamos que tenha um tópico que eu falei, poxa, beleza, eu vou começar. Então, explique melhor o tópico 1. Que eu quero que você crie agora um material para mim. Você vai me ensinar a linguagem. Você vai me ensinar o que eu tenho que fazer. E aí, ele vai começar a explicar esse tópico. Isso aqui serve para um monte de coisa que você quer aprender, que às vezes você, não tenho dinheiro para fazer um curso, eu tenho um nível de conhecimento mínimo e gostaria de avançar um pouco mais, eu quero explorar um pouco mais isso, eu quero aprender um pouco mais isso. Você pode usar as ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a elevar o seu nível de conhecimento. Então, olha como que esse material pode te ajudar. O Felipe colocou, ChatGPT já me salvou muito em desenvolvimento, eu já usei muito código, dúvida de código, do que colocar, traz pronto. Pra vocês terem uma ideia, eu tive numa imersão que estavam a diretoria da Microsoft e diretoria da Amazon, e eles falaram que o Mercado Livre, depois que implementou, os desenvolvedores aumentaram a sua produtividade em 50%. Ou seja, o tempo que ele ficava pensando que código que ele ia usar, ele colocava no GitHub Copilot, que é um copiloto da GitHub, ele escrevia e ele já trazia o código pronto, ele só implementava e testava. E ele já até documenta o código. Então, ele otimiza muito o dia a dia de um desenvolvedor, otimiza muito o dia a dia de quem escreve. Meu filho, o Felipe, colocou, oi pai,
Felipe também é usuário aí do ChatGPT, tem que ficar na bota, né, para usar da maneira, para não fazer a lição de casa toda, mas é muito legal ver o quanto isso vai revolucionar o dia a dia das pessoas. Tem muita ferramenta, tem muito plugin legal. Vou dar exemplo de um plugin aqui para a gente terminar por hoje, que é esse cara aqui, que é um plugin de diagramas. Olha esse cara aqui. Eu dei um exemplo para algumas pessoas, o exemplo que o Felipe deu. A gente sabe às vezes o que a gente quer, mas a gente não está sabendo chegar no caminho. E a ferramenta traz isso. Eu quero um diagrama do atendimento da área de TI, como o senhor Antônio Nascimento, nosso head TI, mandou um show aqui, então vou mandar um para ele. Quero um diagrama do atendimento da área de TI, que temos 6 atendentes em escalas semanais, atendendo problemas de primeiro e segundo nível. Quando eu peço um diagrama, vou repetir aqui, esse plugin, ele começa a criar todo o fluxo de trabalho do departamento. Então, ele criou a triagem, como vai funcionar. Então, ele já criou uma programação. E agora ele está renderizando o diagrama. Ele vai criar uma imagem para ficar visual, para uma área de processo, para uma área de atendimento, para ficar mais claro para os usuários. Pronto, ele está desenhando o diagrama e aí, pronto, ele já criou uma imagem, está criando uma lista de atendentes por semana, quem atende, quem faz a triagem, primeiro nível, segundo nível, resolvido ou não. Poxa, Helder, ficou bem simples aqui o diagrama. Ficou porque eu também fiz um pedido muito simples. Se eu pego e escrevo a área, esse aqui só atende esse tema, esse aqui só atende aquele tema, esse aqui atende nesse sistema, esse aqui atende nesse sistema, ele vai fazer o diagrama exatamente como eu pedi. Olha, para quem mexe com ferramenta de diagrama, sabe o tempo que gasta para fazer um material desse, para você criar um fluxo de processo em que você pode usar plugins, complementos para fazer. Então, eu vou depois explorar um pouco mais nas próximas, o ChatGPT, e também vou explorar um pouco de plugin, explicar vários plugins que tem plugins que você nem imagina de coisas. Eu tenho ferramenta, por exemplo, às vezes eu pego um treinamento de 1 hora no YouTube, 1 hora, coloco na ferramenta e ele transforma o vídeo do YouTube em um texto. E ele faz isso em segundos. Eu não preciso assistir 1 hora no YouTube. Ele transforma em um texto. E esse texto eu falo, agora resuma esse texto para mim em 5 parágrafos. E ele, resume aquele texto para mim. Então, assim, são plugins que depois eu vou mostrar para vocês. Vou levar. Na semana que vem, a gente deve fazer um segundo encontro. Na terça-feira que vem, aqui em São Paulo, feriado, dia 9 de julho. A expectativa é a gente fazer de 3 a 4 semanas para que realmente vocês saiam capazes de saber tudo que é possível fazer numa ferramenta como essa, o quanto que você pode, no teu dia a dia, melhorar, o quanto você pode fazer com que a ferramenta trabalhe para você, faça as coisas para você, e você tenha mais tempo para fazer aquilo que você gosta, você consiga ter mais tempo no seu trabalho, você consiga ter mais para fazer aquilo que você entende que você é mais produtivo, para você poder ter mais tempo com a sua família. Então, assim, isso realmente traz você para um outro patamar. E assim, explore. Tipo, pega o ChatGPT, vou montar uma nova playlist para o meu carro. Então, que cantor eu gosto? Eu gosto de ouvir, vamos pegar uma banda aí, algum cantor específico aí. Fala aí alguém aí.
dependendo de quem for, vou falar para o ChatGPT que é você que gosta, não eu, né? Senão ele vai mudar meu gosto aqui. Quem gosta aí de um cantor, coloca aí o nome aí de um cantor. Cadê? Legião Urbana, vou botar assim, ó. Meu amigo Janderson, que aí toda vez que eu falar do Janderson, ele já sabe quem é. Já sabe que a esposa é a Michele, já sabe do Legião Urbana. Janderson, gosta de ouvir Legião Urbana. Ele quer montar uma nova playlist para o seu carro. Cite 10 bandas, artistas do mesmo gênero ou estilo que ele possa gostar. Você vê que eu não estou nem me preocupando muito com o texto, né? Tô fazendo uma coisa bem simples. Beleza. Tá trazendo ali 10 bandas, artistas do mesmo gênero. Então, Paralamas de Sucesso, Titãs, Barão Vermelho, Ligeiros do Havaí, Capital Inicial. E aí, ele já deu uma sugestão. A Meia não esquece a Sandy, não tem jeito. Deu sugestão de 10 artistas. Poxa, beleza. Mas o Capital Inicial eu não conheço. Não é meu caso, mas vamos dizer que você não conheça. Aí você pode dizer o seguinte: para ele me ajudar, vamos fazer o seguinte: liste as 3 melhores de cada um. Exemplo acima. As 3 melhores músicas. Porque ele já vai me dar até o nome da música. E aí eu coloco lá, pronto, já me deu 3 músicas de cada artista. E eu monto, vou lá, pesquiso lá no Apple Music, no Spotify, não sei qual aplicativo que você usa, pesquisa a música, adiciona na sua playlist, pronto. Playlist atualizada do seu carro, de maneira simples, rápida, sem precisar sair do gênero que você já gosta, daquilo que você gosta de ouvir. Digamos que aí seja a Maria Amélia, né? Ele também gosta da Sandy. Liste 5 músicas, vou botar em parênteses, melhores para adicionar. Prontinho, já deu aqui 5 melhores músicas. Aí talvez você fala, essa música eu não gosto, essa música eu não quero, não gostei. Pega da época que ela cantava com o Júnior. Pronto. Trocou, essa música é lendária. Agora meu coração palpitou. Pronto, é isso aí. Tá playlist, tá pronta. O Vitão Aba, ele gosta de ABBA também. Sugira 10 músicas. Olha que playlist, hein? Caramba! Tudo a ver. Olha que espetáculo ficou essa playlist. Mas vocês perceberam o quanto que tem coisa que às vezes você fica pensando, nossa, não aguento mais essas músicas no meu carro. Que música eu coloco? Cara, vai no ChatGPT. Que música eu coloco? E cria lá a tua playlist. E cria teu material. Entende? Eu não sei o que fazer no almoço. Vai, pesquisa lá, coloca lá o que eu vou fazer no almoço. Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha como que esses itens podem ser rápidos, sem gastar seu tempo, sem você ficar pensando muito, de uma maneira super inteligente. Não é porque você não pensou que a resposta não é inteligente. Você deixou a máquina pensar por você. Então, vamos usar da melhor maneira as ferramentas que a gente tem à disposição e com certeza a gente consegue abrir novos horizontes, ter novas ideias e conforme eu também for lembrando, vocês que quiserem depois me mandar boas ideias, podem me chamar no particular, eu acho que é uma ideia legal, já fiz, eu trago outras ideias aqui na nossa próxima vídeo, eu vou deixar depois criado o convite. Então, é muito importante que você siga a página, que você já adicione a página
Então não deixe de seguir a página, porque a gente colocar os novos convites, a nova transmissão vai ficar lá. E aí a gente vai avisar, possivelmente na próxima terça-feira à noite, mesmo horário, às 8 da noite. Eu acredito que seja um bom horário, né? E eu vou mostrar ferramentas desde esporte que você pode usar para quem gosta de jogo, de futebol, ferramentas para vídeo, para compilar vídeos, ferramentas que facilitam no dia a dia. Então, não esqueça, por favor, se inscreva aí no canal, curte o vídeo, porque isso é muito importante para a gente poder conseguir também levar conhecimento, conteúdo para outras pessoas. Se você quiser mandar depois esse link para os seus amigos, para outras pessoas, pode mandar. É aberta essa participação. Você que participou e aprendeu um monte de coisa legal, que você amanhã já vai colocar em prática, hoje vai colocar, talvez a janta de hoje já saia com a ajuda do ChatGPT. Então, fala para os seus amigos, olha, você perdeu, hein? Se você não teve, você perdeu. Eu acredito que você pode aprender bastante coisa, a gente pode aprender junto. Então, estaremos aí durante essas semanas para poder levar um pouco mais de conhecimento e juntos aí a gente conseguir extrair o melhor das ferramentas disponíveis. Tá bom, pessoal? Agradeço a presença de todos, fico à disposição de feedbacks, fico à disposição de novas ideias e até semana que vem estaremos novamente aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Boa noite.